Shalom, graça e paz. Já estamos aqui nessa madrugada ainda. São exatamente 1 hora e 50 minutos. Estamos continuando aqui, buscando aí na presença do Senhor. Aleluia. Dando sequência, né? Louvado seja Deus aqui na palavra de Deus, a qual nós estamos meditando nesta noite. Aleluia. Eu quero deixar aqui mais uma vez, aleluia, uma palavra da parte do Senhor. Aqui no livro de 1 João, capítulo 5, versículo número 4, ele vai dizer: porque tudo que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E a outra parte, a parte B do versículo diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Louvado seja Deus. Esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. E com essa palavra eu quero dizer para você, amado, que é tempo de vencer. É tempo de vencer o desafio. É tempo de viver vitória. Louvado seja Deus. Se você querer ter enfrentado oposições, se você tem enfrentado desafios, eu quero que você prepare-se para ver Deus agindo a seu favor, né? Te dar livramento, te entregando vitória nas tuas mãos. Quem não gosta de ouvir esse tipo de mensagem, né? O nosso coração, ele se alegra em ouvir palavras que geram esperança, né? Que falam sobre o vencer os desafios. Mas contudo, querido, na nossa caminhada com Deus, vencer, ela é consequência de além da crença. E é por isso que esse versículo vai dizer que esta é a vitória que vence o mundo. Qual? A nossa fé. Então, para sairmos vitoriosos sobre os obstáculos, sobre os desafios, nós precisamos colocar o quê? 4 elementos da fé em ação, que primeiro é crer, o segundo é confiar, o terceiro é depender, o quarto é obedecer a palavra de Deus e a sua direção. A fé, amados, a fé que gera resultado vitorioso, ela nasce de um coração fortalecido pela palavra de Deus. Para vencer o desafio, você precisa cuidar do seu coração. Lá em Provérbios, é interessante que, aleluia, o proverbista vai dizer que em Provérbios 4, 23, ele fala que as fontes da vida, ela procede de onde? Do coração. Por isso que nós precisamos estar atentos ao que nós permitimos entrar nesse espaço tão importante. O proverbista vai dizer: acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quando eu olho para a Bíblia, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que tudo que Deus faz envolve atitude de fé e obediência. Esse é o segredo para viver vitórias. Por exemplo, querido, vou falar para você nesta noite. Noé, ele construiu uma arca e toda a sua casa foi guardada da morte. Moisés, ele precisou voltar ao Egito, mesmo com medo de ser morto por causa do seu passado. E o povo de Israel foi liberto após 400 anos de escravidão. O centurião, ele voltou para casa com apenas uma palavra de Jesus e ele encontrou seu empregado curado. Paulo, ao ser derrubado, aleluia, louvado seja Deus, ou caído, né? Aleluia. Ele começou a ouvir a direção de Deus para cada uma das suas decisões. Assim ele cumpriu o chamado que Deus tinha para ele, né? Então, o que esses homens, querido, têm em comum, eles tiveram em comum? Eles obedeceram a voz de Deus para vencer o desafio. O desafio que surgiram pela frente dele. E como consequência, eles desfrutaram o quê? O poder do Senhor em situações desafiadoras. Deus se manifestou em situações desafiadoras na vida dele. Então, escolha, querido, ser erguido pelo Espírito Santo todos os dias. Quando Deus ele te criou, ele traçou um destino para a sua vida. Ele colocou você como um propósito. E para isso se tornar real, existe, querido, um tempo, existe um modo determinado. A sua caminhada com Deus, ela é uma jornada de crescimento, rumo ao que Ele já preparou. Isso envolve maturidade para ouvir a sua voz. Na jornada, irmãos, com Deus, o tempo é o elemento essencial para a nossa preparação.
E é nessa caminhada que o Senhor nos conduz para os dias que virão, né? E vai mostrar o que os resultados da obediência, aleluia, na sua vida. Mateus 7:24, é interessante que o Senhor Jesus vai falar assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando nós escolhemos tomar decisões, quando nós escolhemos tomar decisões e atitudes seguindo o conselho de Deus, Ele nos protege. E além disso, irmão, ser guiado e dirigido por Deus, constrói a nossa vida, né? Por isso, querido, nós precisamos ter o que? A sensibilidade de ouvir a voz do doce Espírito Santo. O seu passado, ele não tem poder de te impedir de vencer os desafios. E para você avançar e vencer o desafio, você precisa deixar o quê? Aleluia, o passado no passado. Para avançar e vencer, louvado seja Deus, você precisa fazer isso. Na caminhada com Deus, querido, os sentimentos, ele pode se tornar um grande obstáculo se não forem tratados de maneira adequada. Portanto, nós precisamos ter cuidado com o valor que damos às emoções, porque dependendo do espaço que os sentimentos que contrariam a palavra de Deus ganham, eles podem se tornar o quê? Grande obstáculo na sua vida. Hoje nós queremos, querido, falar dessas três, aleluia, louvado seja Deus, sobre essas três coisas que eu estou te falando. Vou te falar três coisas aqui que vai, né, que talvez se encaixe em algum momento da tua vida. A primeira, querido, é a decepção, né? A segunda é a mágoa e a terceira é a falta de perdão. A decepção e mágoa do passado, a decepção é um sentimento ou uma escolha, né? Ou você, aleluia, louvado seja Deus, você tem esse sentimento ou você escolhe viver esse sentimento. Quando esse tipo de situação ele aparece, a nossa primeira reação é não querer mais olhar para quem nos feriu. É como se a presença dessa pessoa fosse um lembrete do que ela nos fez, do mal que ela nos causou. Mas eu digo para você nesta noite, contudo, ao cultivar a decepção, ao cultivar a mágoa, aleluia, cresce o que? Abre um espaço para o que? Para a ação do inimigo em nossa vida, no nosso coração. Isso nos impede, irmão, de viver o propósito de Deus. Isso nos impede de vencer o desafio que surge, porque isso mexe com a nossa capacidade de ouvir a direção do Espírito Santo. O ressentimento, ele mata, a inveja destrói o tolo. É isso que diz o livro de Jó, capítulo 5, versículo 2. O ressentimento mata o insensato, a inveja destrói o tolo. A outra coisa que nós falamos aqui foi o que? A falta de perdão, que é algo corriqueiro, né? A falta de perdão, irmão, a área que mais destrói a vida de alguém são os relacionamentos, né? Então, por isso nós precisamos aqui aprender a lidar com situações desagradáveis de maneira própria. A falta de perdão, ela aprisiona o nosso coração no passado. E assim como uma mochila super pesada se transforma em uma carga, né? Que Deus ele não nos criou para carregar essa carga. Mateus capítulo 5, versículo 23, 24, você vai ler o seguinte lá, vai estar escrito: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, aí o Senhor vai falar assim, e aí tu te lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, para avançar rumo ao propósito de Deus e vencer o desafio, perdoar, pedir perdão, são atitudes fundamentais. Para você vencer o desafio, querido, nós precisamos aprender o quê? A obedecer à direção de Deus em qualquer situação. Nós só podemos experimentar o mover de Deus em nossas vidas quando nós obedecemos a voz dele. Se nós fizermos isso, a nossa jornada será marcada pelo quê, pastor? Pelo avanço, pelo progresso. Portanto,
Não permita que as decepções, não permita que a mágoa, né, não permita que a falta de perdão te afaste do caminho da verdade. Elas escurecem os nossos olhos e atrapalham a nossa caminhada. É por isso que o salmista, no Salmo 119, verso de número 5, ele vai dizer assim, ele fala que a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés, é luz para o seu caminho. Em outras palavras, Deus já preparou um caminho para trilharmos. Ele tem o que? A direção que precisamos para vencer o desafio e para viver essa realidade. Então, o nosso papel é qual? É obedecer. Então, assim como a palavra do Senhor nessa noite, nessa madrugada, né? São exatamente agora 3 horas da manhã. Ela está nos direcionando, né? Louvado seja Deus. Essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Então, que você venha andar em vitória, né? Que você venha, aleluia, caminhar em vitória. Aleluia, com fé. De fé em fé, de glória em glória. E esse é o desejo do meu coração. E essa palavra, louvado seja Deus, ela fique gravada no teu coração, nas tábuas do teu coração. Para vencer o desafio, precisamos aprender a obedecer à direção de Deus em qualquer situação. Que Deus te abençoe nesta madrugada. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor nosso Deus resplandeça o rosto sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. E que o Senhor nosso Deus te dê a paz. A paz que excede todo entendimento. Fica na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, querido. Fica com esta palavra em nome